Olha só, pessoal, aqui para vocês fazerem a placa do circuito do robô, primeiro que vocês podem optar em simplesmente utilizar o protoboard e os jumpers. Eu não recomendo porque o protoboard é interessante quando você está começando a mexer com o circuito, quer fazer alguns testes. É uma placa de prototipagem. Se você quer um produto intermediário, é interessante que vocês façam sua própria placa. Por quê? Com o jumper, você vai movimentar para um lado e para o outro e começa a dar muito mau contato. E aí, com a placa, você evita esses problemas de mau contato. Então, eu montei o meu circuitinho ali, utilizando o Arduino Uno, utilizando a plaquinha com 8 sensores de luminosidade, que é QTR8A. E estou utilizando também fonte H para 2 motores. A partir disso, eu utilizei o EasyEDA. Vocês podem utilizar o EasyEDA, podem utilizar, por exemplo, o Eagle, que também funciona muito bem. O objetivo aqui não é ficar demorando nem mostrar como funciona, vocês têm que ir ali e aprender a mexer no EasyEDA e no Eagle. O princípio deles é basicamente o mesmo. Você monta o circuito e aí você exporta para uma PCB onde você vai fazer as trilhas. Né? Então está aqui a trilha do circuito que eu montei. O próximo passo é transformar esse arquivo no arquivo PDF. Vou imprimir numa impressora laser e aí passar o circuito para a placa usando a termotransferência, que é a passagem do circuito para a placa através do calor. Eu fiz a impressão do layout na impressora. Este foi o resultado. Agora eu peguei uma placa de fenolite, tirei as medidas da placa e vou precisar cortar a placa. Uma forma simples, se vocês não têm muitos materiais disponíveis com vocês, é utilizar o próprio estilete. Ou seja, fiz a marcação da placa e agora eu preciso passar o estilete nos dois lados. Tá aí o resultado. Se for necessário, se vocês quiserem, vocês podem até dar uma lixada, mas no meu caso eu acho que não tem necessidade. Ficou exatamente do tamanho que eu queria, o tamanho da placa. Bom, pessoal, nessa parte aqui eu vou precisar do ferro de passar na maior temperatura possível, sem o vapor. Um recipiente com água e um papel toalha. E vou precisar também lavar bem a placa. Geralmente o pessoal lava com bombril, mas eu já tinha lavado antes para você retirar a oleosidade da placa. Se você não fizer isso, pode ser que o pó do laser não fixe bem aqui na placa. Então lave bem, tire a oleosidade, as impurezas, especialmente nos cantos. Os cantos são mais difíceis ali, geralmente eles ficam um pouco falhados no circuito. Não só por isso, mas por conta da temperatura, né? No canto ele troca mais calor com o ambiente. E aí geralmente ele é sempre um pouco mais frio. Vamos ver se aparece aqui. Mas ali a gente percebe que agora tá bem limpo. Eu já cortei. Eu deixo aqui para ele não trocar muito calor com a bancada. Eu já cortei o circuito.
Geralmente eu dou até uma aquecida aqui na placa. É interessante depois evitar de ficar mexendo, tá? Na hora que vocês colocam aqui o circuito, ele até gruda ali na placa. Coloquem. Deixa eu ver se não mexeu. Não. E deixa um pouco ali sem mexer para ele grudar bem na placa. E aí depois vocês podem passar o ferro nos cantos se for necessário, mas no primeiro momento isso é importante para ele não ficar mexendo. Eu vou deixar aqui uns 5 minutos mais ou menos, acho que é suficiente. E depois a gente olha o resultado. Então beleza, deu mais ou menos uns 5 minutos, até um pouco mais, porque eu comecei antes de olhar no relógio. Então, o que eu vou fazer agora? Como o papel está grudado, eu vou colocá-lo direto ali na água. Cuidado que está quente, para o papel soltar sozinho, assim, de uma forma um pouco mais fácil. Vou deixar um pouco aí e daqui a pouco eu venho para retirar o papel. Bom, passou um bom tempo. E aí quando ele fica, depois de um bom tempo, dá até para ver que ele dá até para ver marcas do circuito na placa. Então o que eu vou fazer agora é só terminar de retirar aqui o papel. Eu acho que a gente pode perceber aqui que o resultado realmente ficou muito bom. Geralmente, às vezes pode acontecer de uma trilha não ficar muito boa e a gente tem a necessidade de passar a caneta permanente. Mas nesse caso, fazendo uma vistoria aqui na placa, não tem nenhum ponto onde eu vou precisar retocar. Pessoal, aqui nessa parte eu vou colocar a placa. Eu gosto de colocar ela com essa parte para cima e a gente vai ficar mexendo e olhando de tempo em tempo para ver se corroeu. Para ver se corroeu, você tem que enxergar aquela parte, a cor da parte de cima, como se fosse a parte de baixo, sem o cobre. Ou outra forma é colocar contra a luz para ver se, e aí pela luz você consegue verificar se tem alguma parte metálica ainda de cobre ou não. Vejam que não falta muito, os cantos já foram corroídos e falta só a parte do meio. E aí pessoal, esse é o resultado. Vejam como fica bom. Ficou ainda um pouco de pó nos cantos, mas o próximo passo agora é verificar se está fechando curto. Por exemplo, aqui pode ser que tenha um curto. Por quê? Se ficou um pouco de papel e eu não tirei completamente, aí pode ser que não tenha corrido perfeitamente e feche um curto entre duas trilhas. Mas aí, se estiver fechando curto, eu vou testar com o multímetro. Se estiver fechando curto, é só pegar um estilete e fazer um cortezinho entre as duas trilhas.